Atenção! O Cidade Alerta teve acesso com exclusividade ao depoimento do namorado de Natália Garnica. Ele contou que o casal estava junto há 5 anos e dias antes de Natália morrer, a mãe dela, Elizabeth Garnica, foi até Pontal para passar uns dias na casa da filha. O namorado afirmou que não havia chumbinho com Natália e ela não tinha nenhum problema de saúde. Veja a reportagem. Natália Garnica era alegre, centrada e cheia de planos. Diretora do setor de zoonoses em Pontal, levava a profissão a sério e cuidava da saúde. Fazia exames regularmente e não tomava medicamentos. É o que disse à polícia o ex-namorado de Natália, um mecânico de 39 anos, que estava na casa da mãe dele na ocasião da morte da veterinária, em 9 de fevereiro. Segundo o depoimento, Elizabeth ficou 2 meses sem visitar a filha, mas foi para a casa de Natália, em Pontal, no fim de semana em que ela morreu. O ex-namorado afirma que tinha uma relação razoável com a sogra, porém preferia evitar conflitos. O casal tinha combinado de se encontrar no fim da tarde daquele sábado, mas Natália não ligou mais e parou de responder as mensagens. Na madrugada, ele recebeu uma mensagem do irmão dela, Luiz, dizendo que era urgente, e contou depois que Natália estava morta por causa de um mal súbito. O ex-companheiro conseguiu falar com Elizabeth por telefone. A mãe de Natália estava com a outra filha, a fisioterapeuta Viviane Garnica, de 46 anos. As duas insistiram para que o homem retirasse as coisas dele da casa o mais rápido possível. Na segunda-feira, menos de 48 horas após a morte, a casa onde Natália morava com o namorado já tinha sido esvaziada. Os pertences dele já estavam ensacados. Questionada sobre a morte de Natália, Elizabeth disse que a filha chegou em casa no final daquela tarde, comeu e foi deitar. Quando foi chamá-la, já estava morta. No depoimento, o namorado negou qualquer possibilidade de Natália ter ingerido chumbinho por conta própria. Na casa deles, garante que não havia veneno. O caso de Natália, segundo as investigações, está conectado com o da cunhada dela, a professora de Pilates Larissa Rodrigues, de 37 anos. Larissa foi encontrada morta no dia 22 de março, em Ribeirão Preto, envenenada com chumbinho, segundo o laudo necroscópico. O marido dela, na ocasião, o médico Luiz Garnica, de 38 anos, e a mãe dele, Elizabeth Arrabassa, de 67, são os principais suspeitos e estão presos temporariamente até a finalização do inquérito. Como Natália tinha morrido em circunstâncias semelhantes, o corpo dela foi exumado no final de maio. Um laudo comprovou a existência de chumbinho nos restos mortais da veterinária. Os exames foram feitos pelo IML de São Paulo. O promotor Marcos Túlio Nicolino não tem dúvidas de que houve homicídio no caso das duas. Se chegou à conclusão, se atestou que o princípio ativo lá do chumbinho que matou a Natália é um, e o princípio ativo que está no chumbinho que foi encontrado no corpo da Larissa é outro. Isso afasta totalmente a hipótese levantada pela Elizabeth na carta de que foi um mero acidente e que ela pegou lá em Pontal, nas coisas da filha, cápsulas de omeprazol contendo chumbinho e acidentalmente, descuidadamente, entregou para a Larissa aqui. Então isso está totalmente agora fora de cogitação por conta do resultado desse exame pericial. A carta foi uma forma de se antecipar ao laudo da pericial com relação a Natália, e também dizer que com relação a Larissa foi um acidente porque foi usado o mesmo veneno que estaria em cápsulas de omeprazol. A carta agora desmente isso totalmente e é uma prova, vamos dizer assim, contundente contra a própria Elizabeth e também o Luiz. Natália, segundo o namorado, era calma, mentalmente estável e não tinha sinais de depressão ou algo que pudesse indicar que atentaria contra a própria vida. No depoimento, ele ainda lembra de uma ligação entre Natália e a mãe Elizabeth, informando que o médico Luiz, o irmão dela, havia perdido o emprego e estava em situação financeira delicada. A veterinária teria chorado e demonstrado medo pelo temperamento dele. Para o Ministério Público, a motivação financeira dos crimes fica cada vez mais evidente. Está sendo levantada aí a situação econômica de todos, né? Do Luiz, da Larissa e da própria Elizabeth. Há informações de que Elizabeth
atravessava um momento financeiro difícil por conta de dívida de jogos. A situação do Luiz também não era confortável. A informação no inquérito que ele havia até pedido em dinheiro emprestado para o pai no início de março. Então, tudo isso está sendo apurado e vai ser materializado no inquérito policial. É a motivação mais forte até o momento, né? Não só a questão do divórcio, de uma eventual partilha de bens, mas também a questão financeira, tanto que na segunda-feira, dias depois aí da morte da Larissa, num comportamento totalmente incompatível com uma pessoa que está abalada com a morte da esposa, o Luiz usou o aplicativo do banco da esposa para pagar contas e, inclusive, também tentou sacar o dinheiro que ela tinha na poupança. O inquérito do caso Larissa deve ser encerrado no começo de julho pela polícia. Até lá, Luiz Garnica e Elizabeth Arrabaça devem ser ouvidos novamente. Após a conclusão do inquérito, o Ministério Público pretende denunciar mãe e filho por homicídio qualificado. Viviane Garnica, irmã de Luiz, e o pai, Antônio Luiz Garnica, ex-prefeito de Pontal, serão ouvidos pela primeira vez em breve. Já o caso Natália está sendo investigado num inquérito à parte pela polícia de Pontal. O homicídio da Natália vai correr na Justiça de Pontal e o homicídio da Larissa já está aqui em Ribeirão Preto sendo apurado pela polícia e pela Justiça aqui de Ribeirão.